Paz e graça, irmãos. Hoje nós vamos meditar em Marcos capítulo 1, 16 a 20 e João capítulo 1, do verso 35 ao 44. Peço que os irmãos venham estar lendo para que nós possamos estar meditando de uma forma mais compreensível esse texto. Lerei somente o Marcos capítulo 1, 16 ao 20 com os irmãos, para nós ganharmos um tempinho, o vídeo ficar menor. Caminhando Jesus junto ao mar da Galileia, Jesus viu os irmãos Simão e André que lançavam a rede ao mar porque eram pescadores. Jesus disse: venha comigo e eu farei com que sejam pescadores de gente. Então eles deixaram imediatamente as redes e o seguiram. Pouco mais adiante, Jesus viu Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, que estavam no barco consertando as redes, e logo os chamou e eles seguiram a Jesus, deixando seu pai Zebedeu no barco com os empregados. Pescadores de homens. Sabemos que Betsaida significa casa da pesca. Temos que encher o nosso barco de peixes, né, irmãos? Fazermos pescas boas. Nós vimos que nesses textos expostos existem pelo menos 3 fases no chamado. A primeira fase, nós observamos que é a fase do chamado para a salvação. É a fase que acontece em João 1,35, que os irmãos leram, que eu pedi para os irmãos lerem. Jesus chama André e Pedro, e eles deixaram de seguir João Batista e seguiram a Jesus. Só que neste momento eles ainda voltaram para Galileia e continuaram sua atividade pesqueira. A segunda fase do chamado é o chamado para ser discípulo. E ser discípulo significa ser seguidor, ser aprendiz. Marcos 1, 16 a 20 nos mostra que eles estavam no mar da Galileia. Jesus chamou Pedro e André, Tiago e João para seguir. Este é o chamado para o discipulado. Eles seriam treinados para serem pescadores de homens. Contudo, foi nessa ocasião, podem conferir em Lucas 5, a partir do verso 8, que Pedro ele disse para Jesus: afasta de mim que eu sou homem pecador. Isso já é uma característica do Espírito Santo trabalhando no coração, irmãos. Convence do pecado, da justiça e do juízo. Eu sou pecador. Em outras palavras, ele estava dizendo: procura outro, que eu não sou muito adequado para essa missão, não. Mas nós sabemos que Jesus insistiu com Pedro até o fim. Não desistiu dele. No final ele disse assim: olha, apacenta as minhas ovelhas. Tu me amas, Pedro? Tu me amas? Tu me amas? Então apacenta as minhas ovelhas. A resposta chorando: Senhor, tu sabes que eu te amo. O Senhor sabe todas as coisas, né? Não é mesmo? Nós vimos a terceira fase do chamado, é o chamado para ser apóstolo. Apóstolo quer dizer um enviado, um agente, um mensageiro, alguém que é enviado. Em Marcos 3, 14 a 21, Jesus separou dentre os seus discípulos 12 apóstolos para estarem com ele, para o enviar, pregar e expulsar demônios. É o chamado para o apostolado. A Bíblia também descreve em Lucas 10, Jesus tinha outros discípulos, seguidores. Os enviou de 2 a 2 e disse: a seara é grande, mas os ceifeiros são poucos. É onde nós aprendemos com o Senhor: rogai ao Senhor da seara que mande ceifeiros para a seara. Deus, mande ceifeiros para a Igreja Batista Betsaida. Pessoas com coração que arda, que saibam que o trabalho não é um trabalho de homens, é um trabalho de Deus usando homens. Coloque em cada área específica
que o Senhor tem necessidade nessa guarnição do Senhor, na rua Serra Negra 120, Igreja Batista Betsaida, Casa da Pesca, pessoas que sejam pescadores de homens, que entendam que trabalham para o Senhor. E o Senhor não deve nada a ninguém. Eles foram designados para liderar a missão, os 12. Nós também aprendemos, irmãos, que Jesus não chama pessoas desocupadas. Vocês vão de concordar comigo? Preste atenção. Quando a Bíblia fala que quem coloca a mão no arado, ele não deve olhar para trás, porque senão ele não é apto para o reino de Deus. Deus chamou Moisés. Ele estava pastoreando as ovelhas no Sinai e ele deu uma grande experiência para este homem. A sarça ardia e não se consumia. Êxodo 3, 1 a 14. Chamou Gideão quando ele estava malhando o trigo no lagar. Juízes 6, 11. Ele não estava à toa, rolando na cama para um lado para o outro. Chamou Amós quando estava nos prados de Tecoa, cuidando do gado. Amós 7, 14 a 15. Ele tirou Davi de trás das ovelhas para colocar num palácio. E agora ele chamou seus discípulos. Quando eles estavam pescando, irmãos, esses discípulos tinham, segundo os historiadores, cerca de 330 barcos que viviam de atividade pesqueira. Era a indústria da época. E ele escolheu esses 4 para fazer uma missão especial. Quem sabe você também, imagino e eu creio, que é chamado para fazer uma missão especial. Jesus chama pessoas humildes. Imagine, Jesus não foi buscar entre os estudantes de teologia das escolas, entre os sacerdotes que já haviam, entre aqueles sábios, estudiosos, filósofos, possuidores de riqueza, mas ele foi dentro da classe operária, pessoas simples. Às vezes nós dizemos, eu não sei, eu não posso. Deus gosta assim, porque é Ele que faz, para que a glória seja dele. E sempre Ele trabalha assim. Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios. 1 Coríntios 1, 26 e 27. Jesus chamou homens iletrados e Ele revolucionou o mundo, impactou onde esses homens estavam. Deus não precisa de estrela, precisa de homens que se entreguem, que Ele capacita. Não tinham riqueza, fama, poder. Zacarias 4:6 fala, nem por força e nem por poder, mas pelo meu Espírito. É o método dele. A igreja começou com poucos. Só Deus poderia impactar o mundo dessa forma. Que este Deus te abençoe e te guarde. Que Ele faça resplandecer sobre ti o teu rosto e tenha misericórdia de ti. Que Ele te dê a paz, te dê graça, te dê amor. Tenha um dia abençoado na presença desse Deus. Vocês viram? Jesus chamou, parece que foi Filipe. E ele foi logo falando dentro da sua casa. Aproveita e fala dentro da sua casa. Aproveite este momento, testemunho do Senhor, seja discípulo, seja imitador de Cristo dentro da sua casa. Deus te abençoe.